Olá pessoal, estamos aqui no Fala Vale Podcast. Eu me chamo Ederson, sou administrador do escritório de advocacia Novais Advocacia. E hoje nós estamos com a missão aqui em trazer para os empresários da região quais são as principais ações trabalhistas dentro do Tribunal de Justiça do Trabalho. E para isso eu chamo aqui o Dr. Marcelo Novaes, que é o dono do escritório Novais Advocacia, e peço que você se apresente, doutor. Vamos lá. Olá, boa noite. Edinho, tudo bem? Bom, primeiramente também eu faço minhas suas palavras de agradecer ao pessoal aqui do Fala Valecast, né? Que nos fez o convite graciosamente para poder participar aqui. E é uma troca aqui de conhecimentos hoje aqui que acredito que vai ser muito valiosa para os empresários aqui, não só aqui de Jacareí, mas também de toda a região aqui do Vale do Paraíba. Sim. Então, a gente vai tentar sempre conduzir esse bate-papo aqui de uma forma bem amistosa, de uma maneira assim, bem tirar aquele linguajar do juridiquês para o pessoal entender realmente a parte do direito trabalhista empresarial, que é o nosso foco no escritório, né? Sim, sim. É isso aí, doutor. Então, vamos então. Como eu sou gestor do seu escritório, né, até agradeço a oportunidade sua em confiar no nosso trabalho, né, em fazer toda a administração da sua equipe, dos processos, de prazo, tudo por nossa conta, é uma responsabilidade grande para a gente. E eu vejo que tem uma demanda muito grande empresarial que fala sobre rescisão indireta. Eu sou administrador de empresas, tenho pós-graduação em gestão empresarial, faz 30 anos que eu estou nesse mundo de gestão. Eu já vi várias situações acontecer na prática, e o que eu entendo? Eu entendo que o funcionário está mandando o patrão embora, né? O que você contextualiza para a gente, doutor, sobre rescisão indireta? O que o empresário pode fazer? O que o empresário tem que mitigar esse risco para que ele não sofra uma rescisão indireta dentro da sua empresa? Então, eu gostaria de contextualizar, antes de responder essa pergunta para você, explicar um pouquinho quais são as três assim, vertentes lá do nosso escritório. O nosso escritório ele é focado em advocacia trabalhista empresarial. E aí, se a gente for dividir o nosso escritório lá, a gente divide ele em três balizas, que são a baliza preventiva, a parte judicial e a parte administrativa. Sim. Dentro da parte preventiva, aí eu já vou chegar respondendo essa pergunta para você, da rescisão indireta, é justamente você ter alguns cuidados que o empresário tem que ter para poder evitar os processos trabalhistas. Então, quando você faz uma contratação de um funcionário, o que a gente tem que... a primeira coisa que a gente tem que ter, assim, a preocupação de contratar bem esse funcionário. Então, um processo de seletivo, aí você vai identificar quem é aquele funcionário lá que tem o perfil para a sua empresa, para que não possa ocorrer, no caso, ou uma demissão por justa causa ou uma rescisão indireta. A rescisão indireta, daí já respondendo essa pergunta que você me fez, nada mais é do que isso mesmo, no jargão popular. É o funcionário demitir a empresa. Aí você fala assim, mas como que o funcionário vai demitir a empresa? Aí tem os artigos expressos lá na CLT, né? Se eu não me engano, é o 483 da CLT, que tem alguns itens lá que, se a empresa não tiver correta para com o funcionário, ele entra com essa rescisão indireta. E, na maioria das vezes, tá? Aí vamos trazer bem para o aspecto prático, trabalhista. Eu tenho mais de 20 anos com experiência em processo trabalhista, na Justiça do Trabalho. E na maioria das vezes que eu já entrei com processos de rescisão indireta e também já fiz a defesa por empresas de processos que já entraram com rescisão indireta, são coisas às vezes banais na empresa. Falta de pagamento de fundo de garantia é o recordista. Então, o empresário deixou de recolher o fundo de garantia, já é um motivo do funcionário pedir rescisão indireta. Esse é um primeiro motivo, é o motivo mais que acontece. Outro motivo, caso de acúmulo e desvio de função. Funcionário é contratado para ser auxiliar de serviços gerais. Aí ele faz a parte de
produção, faz a parte de outras coisas. Às vezes o cara é ferramenteiro e faz um monte de coisa lá. Então, o funcionário se vê prejudicado, né? Eu fui contratado para fazer isso, estou fazendo mais A. Fui contratado para fazer A. Estou fazendo ABC. Isso o doutor fala no âmbito da execução que o trabalhador está executando ali o trabalho dele. Mas, dentro do contrato, se o empregador falhar com alguma das cláusulas que foi pactuada no contrato, já é motivo para o funcionário pedir uma rescisão ou não? Sim, já é motivo. Já é motivo. Porque logo que, tipo, eu entendo, tipo, às vezes o empresário deixou de pagar o fundo de garantia um mês ou outro. E o funcionário já usar isso como motivo e pedir rescisão direta, ele já tá, o ambiente da empresa já não deve ser legal, porque um motivo que às vezes uma falha financeira pontual da empresa, o funcionário se viu na oportunidade e pediu rescisão direta. Então, o clima organizacional da empresa não deve ser bom, então motivou aquele funcionário a pedir a rescisão direta. Então, fora a questão de lei que ele teria o direito, o empresário também tem que analisar o clima organizacional da sua empresa para que as pessoas se sintam bem trabalhando dentro daquela empresa, para que não achem, às vezes, uma falha ali na falta de pagamento de FGTS, que o empresário vai regularizar. Às vezes ele está passando por um período financeiro complicado, mas ele gera aquele direito daquele funcionário insatisfeito pedir essa rescisão direta. Agora, se eu tivesse num ambiente, um clima organizacional bom, aquele funcionário ia até ajudar o empregador a passar por esse momento, né, por essa crise financeira que levou o funcionário, o empregador a não pagar esse fundo de garantia. É isso? Então, pegando esse gancho, né, que você acabou de abordar agora esse ponto, do clima organizacional dentro da empresa. Trazendo de novo para esse perfil do nosso escritório que trabalha no aspecto preventivo. Né? Eu falei de você contratar bem o funcionário. Correto. Existe... É um termo técnico, mas assim, desmistificando. Quando se fala do compliance trabalhista, né? É uma palavra difícil, compliance. Mas o compliance significa o quê? Você está em conformidade com as leis. E o compliance, um dos requisitos do compliance é justamente essa questão do clima organizacional que você falou aí. Então, existe... o compliance ele é formado por 9 ferramentas. Uma das ferramentas é justamente você monitorar o clima organizacional dentro da sua empresa. Mas parte do princípio do quê? É por isso que assim, o carro-chefe de entrada de você evitar os processos trabalhistas de forma preventiva é você fazer uma boa contratação na empresa. Fez uma boa contratação? Recrutamento e seleção. Depois você vai fazer um contrato de trabalho com aquele funcionário atualizado conforme a LGPD. E uma coisa de suma importância que às vezes os empresários esquecem, que é regulamento interno e código de condutas. Sim. Ali vai estar a regra do jogo. Entendeu? Então, o funcionário entrou, pode e não pode fazer. Exato. Alinhado com o contrato de trabalho dele. O funcionário entrou na empresa, regulamento interno. Sim. Que daí é o quê? É a regra que ele tem que cumprir ali internamente dentro da empresa, regulamento interno. Entendi. Código de conduta. O que é um código de conduta? Código de conduta é o relacionamento dele com os terceiros, com os fornecedores. Entendeu? Então, assim, se você trabalhar isso já de início na sua empresa, você acaba evitando uma rescisão indireta. Né? E aí, lógico, aí vem os conectores, que é o setor de contabilidade. Né? Por exemplo, porque muitas vezes o empresário também, a gente costuma sempre dizer que o Brasil é o país das leis. Né? Porque assim, o país que tem geralmente mais leis são os países que mais descumprem as próprias leis. Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos é um país que tem poucas leis e o pessoal costuma cumprir mais. O Brasil tem muitas leis. Então, existem muitas leis e, às vezes, o que acontece? Você não tem como monitorar e, às vezes, fazer aplicar a lei. É isso que acontece no Brasil. O empresário ele fica, às vezes, perdido. Então, por isso que ele precisa de ter uma orientação de uma pessoa especialista da área. Entendo. Porque são muitos... a gente chama de stakeholders, né? Também é uma palavra difícil, mas... Os usuários da informação. Os conectores, que você tem que ter um bom contador, porque às vezes o empresário ele nem sabe que, por exemplo, no caso da rescisão indireta, para ele está sendo recolhido o fundo de garantia. Mas às vezes o contador, por algum erro lá, não está recolhendo o fundo de garantia, não está recolhendo o INSS. Às vezes ele não tem essa ciência. Então, por isso você tem que ter um contador também com expertise
para que faça a coisa correta. Porque às vezes o empresário nem está sabendo, e às vezes ele é surpreendido, às vezes na justiça, com uma rescisão indireta, no caso, que foi essa primeira pergunta que você abordou aí, né? Às vezes por fundo de garantia. Mas não é só fundo de garantia, são tem muitas outras coisas. Quebra de... Quebrou a confiança. O que está compactado no contrato de trabalho já é o motivo para ter rescisão direta do trabalho. Isso? Exatamente. Legal. O cara já gravou, faz os cortezinhos amanhã, já tem um conteúdo. Vou postar para você aqui, tem um monte de conteúdo. Começa a alimentar a rede social. É o papo que o Marçal tá fazendo. O cara tá postando 15, 20 vídeos por dia dos cortezinhos das entrevistas. Colocar em podcast, não, eu quero pra rede social, pro Instagram. É isso, eu quero os cortes pra ali. Os cortes simples, básicos. E vai que um desses viraliza. E aqui, no AlugaCast, você tem tudo isso. Quer saber mais? Clica aqui e fale direto com a gente. Então, para fechar esse tema aí de rescisão indireta, para o empregador, uma frase, o que você sugere que o empregador faça para não ter mitigar esse risco dentro da empresa dele? Rescisão indireta, uma frase. Tratar bem o funcionário, conforme ele foi contratado. Sim, é isso. Legal. Que isso é um Cumprir motivo que foi contratado. Na Justiça do Trabalho tem muitas ações trabalhistas de rescisão direta. Agora eu vou falar de hora extra, doutor. Hora extra, que é um dos motivos também que tem muitos processos aí na Justiça do Trabalho. E o que você fala para a gente, para os nossos empresários que estão escutando a gente aqui, que ele pode fazer para ele estar certo no controle de hora extra e pagar corretamente as horas extras, né? Entendo que tem lá o sindicato, existem regras de convenção coletiva, mas existe controle interno da empresa. Eu já prestei assessoria numa empresa que está lá manualmente com aquele cartão antigo, o empregador marcando a hora do funcionário e achando que aquilo é prova, né? Então, o que você fala para a gente sobre isso? Então, cada empresa tem a sua categoria que realmente ela participa. Existe a categoria dos metalúrgicos, a categoria de comércio, de saúde, enfim, existem diversas categorias. A primeira coisa a ser analisado, no caso de hora extra, que é muito importante para o empresário, é realmente ele ter ciência de qual categoria pertence para descobrir qual é a convenção coletiva que lhe pertence. Existe, assim, a CLT, que são as regras mínimas ali que têm que ser seguidas. E a convenção coletiva vai ter umas regras, às vezes, um pouco a mais. Então, por exemplo, se você for na CLT, se a pessoa fizer hora extra, é 50% que a pessoa tem que ganhar a mais, né? Se for em dias normais. Se for final de semana, aí domingo é 100% e tal. Sim. Isso está na CLT. Nas convenções coletivas, às vezes não é 50%, às vezes é 70%. Então, esse é o primeiro ponto, conhecer a convenção coletiva. Eu acho muito primordial isso, das horas extras. A outra questão, na própria convenção coletiva, existe, às vezes, a previsão do banco de horas. Então, o empresário, dependendo da categoria dele, ao invés dele ter esse custo com o pagamento das horas extras, ele pode aderir ao banco de horas. Lógico, tem todas as regrinhas ali no sindicato, tudo, mas na convenção coletiva, né? Mas seria uma maneira também. No caso em si, né, que é a questão que a gente está perguntando, que você me fez a pergunta, né, dos processos na Justiça do Trabalho de hora extra. Na prática, o que realmente acontece? Às vezes, não ter esse controle de ponto que você falou aí, porque é primordial isso. O funcionário ele tem que entrar na empresa, bater o ponto, o horário que ele entrou, o horário que ele saiu para o almoço ou para a janta, o horário que ele volta e o horário que ele sai. Se não tiver esse cartão de ponto, o empresário ele não tem como fazer a defesa dele depois, na justiça. Sim. Existe toda a celeuma, né, que é acima de 10 funcionários, é obrigatório, de 20 funcionários é obrigatório você ter o ponto na sua empresa? Ok. Mas, se você conseguir, eu sempre aconselho e recomendo para os empresários, independente do número de funcionários, ter o controle de ponto. E hoje é tão barato, né? O custo é quase zero. É quase zero em comparação ao controle efetivo que ele tem, né? Tecnologia hoje está muito... Tecnologia hoje, exato. Não precisa você ter aquelas máquinas lá penduradas antiga, na que você empresa. batia lá. Não, hoje tem celular, tem tablet, tem aplicativos, tudo homologado do Ministério do Trabalho, que te dá uma eficácia gigantesca no controle da jornada do trabalhador, né? Então, assim, a falta de cartão de ponto às vezes gera hora extra, porque daí não tem controle das horas extras. Às vezes o cara anota lá e não acaba... Até a empresa às vezes
faz o acerto, mas não faz o acerto correto. Então isso gera uma E reclamação essa trabalhista. anotação britânica? Eu chego vale. com um cartão que eu marquei. Olha, eu apresento como prova que o meu funcionário assinou aqui um cartão que tudo igual. Entrou às 8, saiu meio-dia, voltou a 1 e saiu às 18 horas da tarde. Mas você vê lá tudo igual com a minha letra e só a assinatura do funcionário no final do mês. É válido Então, numa, não é válido. numa ação trabalhista ali, numa audiência trabalhista? Então, isso daí a gente, assim, numa defesa trabalhista, né? Quando a gente faz a defesa das empresas, Sim. no caso desses processos, a gente junta nos autos do processo. Mas quando o advogado da parte contrária, do reclamante, e o juiz vê, doutor, ponto britânico, isso aí não serve aqui no Justiça do Trabalho. Então, respondendo, não serve. Outro caso que dá muita reclamação na justiça, pagar as horas extras por fora. E o que é isso? O cara faz hora extra, de vez de colocar lá no olerite, de pagar no olerite, o cara paga por fora, dá o jeitinho de pagar por fora. Se não comprovou... paga os reflexos, mas... Se comprovou, aí como que o cara vai pagar por fora? Se o empregador paga na conta do funcionário, já é a prova dele ali. Tá fazendo o pagamento por fora. Vai ter lá o valor X do olerite e vai ter um outro fora lá por fora. Então, ele vai comprovar isso daí, ele vai entrar com a ação na justiça e pedir os reflexos do que foi pago por fora. Tudo bem. O cara nem deposita na conta, ele dá dinheiro vivo para a pessoa. Aí é um caso mais difícil para se provar na justiça. Aí teria que ter, às vezes, uma filmagem ou prova testemunhal que viu, é muito mais difícil. Mas quando você deposita dinheiro na conta direto dos funcionários pagar por fora, é o que dá muita reclamação trabalhista pedindo as horas extras daí. Eu acredito que o doutor já respondeu essa pergunta que eu acabei de fazer, mas eu vou fazê-la novamente, porque você passou muito rápido. Se eu pago um funcionário por fora a hora extra, tá pago aquela hora extra. Mas ele vai lá na Justiça do Trabalho e diz que recebeu essa hora extra por fora. O empregador ele não vai pagar novamente a hora extra, ele vai pagar os reflexos que ele deixou de pagar, mais alguma multa, é isso? O que ele pagaria? Ele não vai pagar novamente essa hora extra que ele já pagou, e sim os reflexos que ele deixou de pagar e uma multa por não ter pago. É isso? Sim, é isso. O que a gente sempre fala na Justiça do Trabalho, né? Que já é um jargão popular. Você não tem que pagar o que você já pagou, ok. Mas, no caso aí, realmente, você vai ter que pagar os reflexos daquela hora extra que você pagou por fora. Entendi. E, muitas vezes, também, você pode ser autuado daí, se o juiz, depois, na sentença, ele aplicar, mandar oficial ao Ministério do Trabalho. Então, você pode ter uma penalidade administrativa por ter feito isso. Entendi. Mas esses seriam os casos. Mas, Entendi. recorrentes na Justiça do Trabalho, de hora extra. Entendi. Cada assunto que eu for abordar com o senhor aqui, doutor Marcelo, eu vou pedir para a gente fechar esse assunto com uma frase aí de... Pode ser? Você não vai ficar bravo comigo, não? Não. Então... Não dá para ficar bravo. Mas antes de uma frase, que eu sei que esse assunto precisa mais de uma frase, o que você fala para o empresário para ele ter um controle? A gente falou que é necessário ter, mas o que você indica? Olha, põe aquele equipamento, eu sei que no seu escritório tem você indica várias linhas, várias vertentes, né? Tem empresários que ainda utilizam biometria, a face, tem empresários que usam aplicativo. O que você recomenda para que os empresários façam, porque tem que ser feito, e que não custa. O custo é muito barato, muito baixo. Não tem necessidade de ter pagar lá R$2.000, R$1.000 para ter uma máquina grudada na parede, para te dar manutenção e não fazer o controle direito. O que você indica para esse pessoal? Então, eu não vou citar nomes aqui, que está fazendo propaganda no pessoal, mas existem diversos aí no mercado, né? E foi o que você falou, um preço muito acessível. Às vezes o pessoal pensa, não, a tecnologia, né? Porque geralmente, assim... Por incrível que pareça, tem muitas empresas ainda que tem aquele antigo cartão de ponto. Aquele antiguinho lá, e não tem nem aquele relógio. É anotado mesmo, à mão mesmo, né? Eu abro até um parênteses aqui, né? Existe a tecnologia? Existe. Mas, por incrível que pareça, se a empresa utilizar esse cartão de ponto ainda, o antigão lá mesmo, esse antigão, mas fizer de forma correta, é válido na Justiça do Trabalho. Lógico, a tecnologia, a gente tem que aderir à tecnologia. Então, hoje tem os aplicativos que você usa no próprio celular, que você não precisa nem ter internet, você precisa só ter o celular. Não precisa ter crédito para você. É só ter o aplicativo no celular.
Tem o reconhecimento facial, né? Você faz com reconhecimento facial. E ele ainda reconhece por via satélite, né? A sua localização, a sua geolocalização. Então, o empregador ele vai saber se você está batendo ponto lá na empresa, ou está lá na sua casa, ou está no meio do caminho. Sim. Isso aí é muito importante, né? Porque isso usa bastante na justiça do trabalho. Então, assim, tem esses aplicativos. E às vezes você fala assim, mas eu vou ter que comprar um para cada funcionário. Não, você usa um tablet, que é barato hoje um tablet na empresa. Se deu, é fácil de manutenção, também se queimou, se substitui muito. Exato. Põe um tablet lá na entrada da sua empresa e todo mundo vai lá todo dia, tal, entrou, saiu para almoçar, volta, tal, e muito tranquilo. E um custo muito baixo, né? Sem Custo baixo e é excelente o relatório que ele gera para poder... Exato. No caso de uma ação trabalhista tal, é um prato cheio para o advogado fazer a defesa e pedir lá os relatórios, vem tudo apontadinho. Eu falei para você da sanção que o empresário pode sofrer caso ele não pague as horas extras corretas. Né? Ele vai ser multado, ele vai ser atuado pelo juiz lá de alguma forma. E verbas decisórias, doutor? Você dispensa a pessoa, é rodado ali o termo de rescisão. O termo de rescisão. Você tem 10 dias corridos para pagar, correto? E se não paga, o que acontece? O que a gente tem que... Qual a orientação que você dá para o empresário? Pode parcelar o termo de rescisão? Eu estou com dificuldade financeira, posso virar para o meu funcionário, olha, eu não consigo mais te segurar na empresa, eu também não tenho dinheiro para te mandar embora. Então, eu estou te mandando embora hoje, mas a sua rescisão que ficou aqui, R$8.000, eu vou parcelar em 4 prestações de 2.000 aí. Pode? Não sei. Pode? Não pode. Não pode? Então, não pode. A princípio não pode, tá? Porque assim, tá bem claro lá na CLT. Antigamente gerava uma bagunça daí, porque tinha 2 prazos. O pessoal balançava bastante. Quando era demissão sem justa causa, tinha 10 dias para poder fazer o pagamento. Quando era com aviso prévio indenizado, né? Tinha 10 dias para fazer o pagamento. Aviso prévio trabalhado antigamente tinha que pagar no outro dia já. Agora não, agora é 10 dias corrido, tanto faz. Se foi o cumprimento do aviso prévio ou indenizado, independente. Em 10 dias tem que fazer o pagamento. 10 dias corridos. 10 dias corridos tem que fazer o pagamento. Não Se atrasou úteis. um dia, aí tem uma multa lá da CLT, que também é feijão com arroz para os advogados trabalhistas, que é um artigo 477 da CLT, que é uma multa de um salário a mais, se caso um empregador atrase um dia. Então atrasou um dia, já é devido a uma multa. Lógico. Zero flexibilização. Lógico. Se o funcionário ele não entrar com ação na justiça pleiteando essa multa, vai ficar tranquilo, não vai ter nada. Mas se ele entrar e comprovar, pagou no 11º, já é devido a um salário do trabalhador. Mas se eu faço um acordo individual com o funcionário que eu estou dispensando, e ele concorda, ele assina, olha, beleza, eu sei que você está passando em dificuldades financeiras aí, eu concordo que você paga a minha rescisão em 2, 3 vezes. E assina. O empregador não pode usar como prova para se isentar dessa multa do 477. 477. Então, não. É porque existem alguns direitos na Justiça do Trabalho que eles são irrenunciáveis. Entendi. Ou seja, você não pode falar assim, eu vou renunciar a esse direito, eu não posso. Entendi. E o pagamento das verbas rescisórias é um deles. Entendeu? Lógico, é uma defesa do empresário. Mas não vai colar. Não dá. Não vai colar, então não tem jeito. Doutor, você até pode fazer isso. Por isso que muitos empresários, às vezes, falam assim, puxa, mas se eu parcelar que vai dar problema. Então eu vou parcelar lá na justiça. O funcionário vai entrar com um processo lá na justiça, eu vou chegar lá e vou falar, excelência, eu não consigo pagar. Aí, se você parcelar na Justiça do Trabalho, não tem essa multa. Aí você parcela lá e pronto. Agora, se você parcelar de forma administrativa, né, de camaradagem e tal, ali no... Né, não cola. Não cola. Aí enquanto tiver amor, tá tudo certo. Acabou o amor... Não tem jeito. Não tem jeito. Acabou o amor, já vem a ação, aí tá nós vamos para a Justiça do Trabalho. Tá certo, entendi. Então, beleza. Então, o que você aconselha, então, aos empresários quando vai demitir alguém? Embora a gente já falou, explanou bem isso daqui, mas um detalhezinho, uma frase que eu vou pegar no seu pé hoje. O que você acha? O que você fala para o empresário ou para a equipe de RH que não pode deixar de acontecer quando é dispensado um funcionário ou quando esse funcionário pede desligamento da empresa? Então, aí tem essa diferença, né? Se o funcionário pede um desligamento da empresa, a princípio você é pego de surpresa, né? Então aí, agora se você vai fazer um planejamento, você pensa já em demitir um funcionário, você tem que
a gente fala de planejamento estratégico, né? De você tem que fazer um planejamento de saber o cash que você tem e o prazo correto ali na sua empresa. Então eu digo assim, faça um planejamento, um preventivo, porque pode acontecer isso a qualquer momento. Se você tiver, você pode ter um funcionário da empresa ou 100. A qualquer momento, um deles ali pode pedir demissão. Então, você tem que ter um caixa na empresa para poder fazer aquele pagamento. Sim. Então, controle. Uma vez demitido o funcionário ou pedido demissão, você tem que ter um caixa ali para poder fazer esse pagamento. Sim. E nos 10 dias. Então, planejamento estratégico. Exato. Show de bola. Beleza. Agora eu vou entrar num assunto que eu gosto muito desse assunto. Eu já participei de discussões com vocês lá no escritório. Mesmo eu sem estar enturmado na parte operacional de vocês lá, eu já participei bastante. Porque eu gosto do assunto, é insalubridade e periculosidade. Eu vi uma vez uma discussão de você com o Dr. Gustavo lá, que um advogado pediu periculosidade num ambiente que era insalubre, que não era insalubre, mas ele usou a tese de periculosidade num ambiente que deveria ter usado a tese de insalubridade. Então, tem advogado que não sabe a diferença de insalubridade e periculosidade, é complicado, né? E ele entrou com uma ação contra o seu cliente lá. Explana para a gente, para o empresário que estiver assistindo a gente, para ele ter essa definição. Periculosidade, risco à vida, insalubridade, risco à sua saúde. Manda bala. Então, esse também, se você for dar um Google aí, né? Dá um Google, periculosidade, processo na Justiça do Trabalho, periculosidade e insalubridade vai ser um dos que vai estar lá também, tipo campeão na Justiça do Trabalho. Sim. Isso é um tema muito assim, vamos falar, é muito recorrente na Justiça do Trabalho, mas é um tema muito assertivo, porque é um tema que sempre depende de perícia, né? Então, tudo depende de uma perícia técnica dentro do seu ambiente de trabalho. E o empresário, geralmente, ele tem esse documento, só que às vezes ele não tem esse conhecimento. Às vezes ele tem esse documento como cara e crachá dentro da empresa. Mas ele tem o documento para dizer que tem, mas ele nunca teve aquela expertise ali, aquela preocupação de procurar entender o que é periculosidade, o que é insalubridade no meio ambiente aqui. Que é o documento que a gente tem lá, são os documentos que sempre tem nas empresas que deveriam ter, né? Que é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PGR, que é o Plano de Gerenciamento de Riscos, né, ambientais, sim, e o LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais. O que é periculosidade? Como você bem falou aí. Exemplo, vamos dar um exemplo para ficar... O que é adicional de periculosidade. O que mais se entra na justiça pedindo esse bendito adicional de periculosidade? Eletricista de manutenção, que daí mexe com alta tensão. Pode grudar lá na alta tensão, sim. E o interessante é isso. Por que o pessoal gosta de entrar com periculosidade? Porque é 30% do salário da pessoa. Não é do salário mínimo. Não é do salário mínimo. Da insalubridade é em cima do salário mínimo. Né? Da insalubridade são 3 índices, que é 10% do salário mínimo, 20% e 40%, que é o risco mínimo, médio e máximo, né, de insalubridade. Sim. Periculosidade não, é 30%. Então, voltando, periculosidade, 30% no caso de eletricistas de manutenção. Sim. Que mexe com alta tensão. O pessoal hoje que usa vigilante armado também, eles correm risco hoje. E os motoboy hoje também, né? Eles têm adicional de risco hoje, de periculosidade. E o pessoal que trabalha com inflamáveis. Posto de gasolina, por exemplo. Não é insalubridade? Não. Inflamáveis. É periculosidade. Periculosidade. O pessoal de posto de gasolina, né? Entendo. Quem trabalha também na Petrobras, por exemplo, que tem risco ali de incêndio, explosão, que tem aqueles barris de petróleo lá também. Num raio ali, eles têm... Então dá um exemplo para mim de insalubridade. Então, insalubridade é o risco à sua saúde. Então, por exemplo, dentro de padarias, por exemplo, o pessoal na chapa, que faz comida, que faz lanche, lógico que vai depender de um laudo, por isso que eu falei do início, depende de um laudo. Então, vai ter que ir lá um engenheiro do trabalho, um técnico de segurança, fazer a medição. Geralmente, pela prática que eu já vi, geralmente, quando você não tem aquele exaustor e quando realmente tem aquele fogão industrial e não tem uma ventilação no ambiente, existe a insalubridade. Tá, dica pro empresário aí. Então você tem uma cozinha que não tem exaustor. É o risco de ter. É um risco de... Porque daí aumenta a temperatura, aí tem o risco do calor ali, a temperatura, sim. No caso de risco biológico. Engenheiro de segurança do trabalho que vai analisar tudo isso. Isso. Por isso que tem que ter uma perícia. Tem que ter uma perícia ali de um profissional da área para ver se realmente tem. Dentista.
risco biológico. Risco biológico também é insalubridade. Geralmente, risco biológico, que mexe com sangue ali e tal, é 40% da insalubridade. E o risco também de quando você mexe com lixo. Por exemplo, uma pessoa que faz limpeza, auxiliar de limpeza, que, por exemplo, de banheiros de shopping, onde tem muita quantidade de pessoas que frequentam ali o banheiro. Quando existe muita gente que frequenta ali o ambiente... Agentes biológicos. Né? Agentes biológicos. Sim. Então, também é insalubridade. Então, tem essas diferenças, assim, né? Da insalubridade. E tem muitos processos trabalhistas. Muitos processos e, assim, é um processo que depende, assim, o coração desse processo é o laudo pericial. Então, o perito vai definir esse processo, na verdade. Se no laudo pericial der periculosidade, geralmente o juiz ele dá uma sentença favorável que tenha periculosidade. Se o laudo der negativo, que não tenha periculosidade ou não tenha insalubridade, geralmente, o juiz ele vai a favor do laudo e dá uma sentença. Doutor, mas a gente já está falando de uma ação, né? Mas e a prevenção? O que o empresário tem que fazer para ele prevenir esse ambiente insalubre dentro da empresa dele? Qual é a ação dele? Se ele tem que dar EPI, se ele não tem que dar EPI, se um exaustor vale, além do exaustor ali, o cara que está fritando alguma coisa, ele tem que estar usando uma máscara, não sei. Como que funciona? Qual é a prevenção que o empresário tem que ter para ele não pagar essa conta cara lá no final? Para um funcionário, sendo que às vezes ele mesmo é leigo, ele não está na má fé, ele não sabe aonde que ele vai ter que buscar esse conhecimento para saber se o negócio dele, o trabalho dele, ele tem que pagar esse adicional de salubridade, e se não tem que pagar, o que ele tem que fazer para desqualificar o ambiente insalubre? O que ele tem que ser feito? Então, respondendo a sua pergunta, nem tudo ele vai conseguir eliminar esse risco da insalubridade. Alguns locais de trabalho, ele consegue... o nome assim, técnico chama elidir. Elidir aquele adicional de insalubridade, aquele risco insalubre. Elidir. Elidir o que é? Você evitar. Alguns casos, sim. Como que ele vai evitar? Como que ele vai reduzir? Com fornecimento de EPI. Okay. Aí é de suma importância você entregar o EPI, primeiro comprar o EPI correto, que tem lá o certificado de aprovação, comprar o EPI correto, fornecer o EPI, lista de fornecimento de EPI para o funcionário. Isso o engenheiro de segurança do trabalho que dá as condições. Isso. Isso. Não é empresário. Vai entregar. Comprou, vai ter que entregar. Então, lista de EPI. Vai ter que dar o treinamento daquele EPI. Ficha de treinamento, assina. E depois você vai ter que fiscalizar o uso daquele EPI. Então, com isso, você consegue reduzir ou minimizar aquele risco insalubre no ambiente de trabalho. Mas nem sempre você consegue reduzir 100%. Se eu estou dando aquele EPI, eu vou reduzir 100%? Muitas vezes, às vezes não. Então, existem algumas situações que mesmo fornecendo EPI, mesmo... Ruído é um deles, né? É devido. O ruído é um deles. Depende. Por mais que você esteja acima de 85... Acima de 85 é considerado insalubre. Decibéis. Mesmo com um abafador, mas você está naquele ambiente, ele é considerado um ambiente insalubre? Ou então, não? É o engenheiro de segurança que tem que falar, eu só estou supondo. Não. Por isso que assim, cada macaco no seu galho, exato, né? Essa é a verdade. Porque assim, não é tão simples assim, porque às vezes depende do EPI que ele está usando, depende de quanto tempo ele está submetido àquele ruído ali. Então tem uma fórmula mesmo lá, matemática, lá que eles põem lá, quanto tempo que a pessoa está, que tipo de abafador que é, se é o concha, se é aquele plug. Então, existem diversos fatores. Então, ou seja, tem situações que você consegue eliminar o risco, tem situações que mesmo fornecendo os EPIs você não consegue. Sim. Mas, de novo, o mais importante de tudo é isso, é você contratar um profissional, um engenheiro de segurança do trabalho, que vai fazer análise ali do posto de trabalho da empresa e vai falar, tem esse risco e você tem que fazer isso aqui para você evitar esse processo do trabalho aqui. Mas, assim, se ele falar assim, mesmo você dando tal, você tem que pagar essa insalubridade. Se você não paga, é um risco depois de ter um processo trabalhista. Entendi. Mas esse profissional ele tem que ser bem sincero e falar, corre o risco. Corre o risco. O certo é você pagar tal. Existem algumas convenções coletivas de trabalho que já prevê a insalubridade. Para algumas categorias. Por exemplo, de coletor de lixo. Coletor de lixo, se você pegar a convenção coletiva, já vem lá. 20% de insalubridade. Entendeu? Sim. Operador de motosserra, que também tem direito à insalubridade. Então, algumas categorias... Motoboy já é periculosidade. Sim. Daí já... Mas qual é a porcentagem? 30%. 30%. 30% do salário dele. Então, assim, é muito... Então, por isso que, assim,
os advogados que estão para o lado do reclamante, eles gostam de pegar uma ação de periculosidade. Porque o valor acaba sendo alto, porque é 30% do salário dele com os reflexos. Sim. Então, geralmente, dá uma ação gorda. Sim, entendeu? entendi. E aí os empresários também ficam com medo. Por isso que tem que ficar esperto quem Exato. corre o risco de ter esse risco de periculosidade. Entendo. Porque, às vezes, pode custar caro para a empresa uma ação aí de... Porque, assim, quando você entra com ação na justiça, volta os últimos 5 anos. Então, mas você imagine 30% voltando os últimos 5 anos com reflexo de salário daquela pessoa. Então, geralmente, são processos Se o empresário bem está altos. meio quebrado, acabou de quebrar de vez, né? Tá certo. Vamos lá, doutor, vamos seguir aí com o nosso... Que a gente tem pouco tempo e muito assunto, né? Eu pensei que não tinha assunto para tanta coisa, né? Muito assunto. Muito assunto. Dispensa discriminatória. Eu sei que a menina ficou grávida, mas eu vou tentar aplicar, vou dispensar ela. O que vai acontecer com o empresário se ele fizer isso? E se ele fez, ele reintegra ou ele indeniza? O que fazer? Com relação a esse tema, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? Porque tá certo que hoje, né, se a gente for pegar, né, a gente tá numa sociedade hoje que é muito mimimi também, né? Qualquer coisinha já é bullying, né? Por exemplo, eu posso falar que eu sou careca, né? Mas na época, né, antigamente, você fala assim, chama o careca, tal, né? Hoje é cheio de mimimi. Sim. Antigamente, quando você apelidava alguém dentro de uma escola, tal, não era tão hoje questionado como é hoje, né? Sim. Então, isso que você falou, esse é o exemplo que você falou da grávida, né? Da grávida, sim. Eu tô dando esse exemplo porque apelidos também é um motivo discriminatório, hoje em dia. E o funcionário pode até entrar com ação na justiça. O meu encarregado lá me chamava de gordinho, chamava de escravo, tal. Então, existe processo assim na justiça do trabalho. E se você conseguir comprovou através de prova testemunhal, sim. não, realmente, ele era apelidado não, assim. Mas ele não foi mundo, o caso da dispensa, né? Eu citei para você a situação da grávida, porque eu acho que é uma injustiça que acontece com as mulheres nesse sentido, porque às vezes elas são dispensadas, o empregador fala assim, putz, eu vou dispensar porque ali vai me dar um problema. Ou ele já sabe que está com problema, alguma coisa assim, ele dispensa. E a mãe, do outro lado, fica lá, e agora? O que vai acontecer comigo? Sou grávida. O que fazer? Reintegrar ou indenizar? O certo ou errado? O que a lei fala? Quais são as políticas, as práticas que você... Fora a questão humana, né, meu? Não estou nem entrando nesse mérito. Estou falando tipo assim, porque o que se deve ser feito? Reintegra a pessoa ou indeniza ela? O que você sugere? Esse é o tipo do processo que todo advogado gosta. Sim. De entrar com um processo contra a empresa. Porque hoje em dia, com o entendimento da jurisprudência, né? Quando a gente fala jurisprudência, são os casos que já entraram na justiça que os juízes já deram sentença, né? Que já foram julgados, né? Hoje em dia é difícil, é quase impossível, vamos dizer assim, você perder um processo desse. Porque hoje não é nem tanto para proteger sua mãe, é para proteger mais o nascituro, mais o feto, mais a criança até. Então é um direito constitucional que vai além da mãe. Então é você entrar com a ação na justiça e você reintegrar. Então, ou seja, ou você reintegra, nesse caso, se for uma pessoa, né, uma mulher que esteja grávida, ou você reintegra ela. É lógico assim, vai ter que ser analisado, né? Porque geralmente, assim, quando você avisa que você está grávida, você tem já estabilidade, você já tem a sua estabilidade. E até 5 meses após o parto. Se, por exemplo, ela já avisou a empresa, está muito ciente que ela está grávida e a empresa está correndo esse risco. Então, ou seja, reintegra ou indeniza todo o período de estabilidade dela. Agora, você imagina indenizar todo o período de estabilidade dela. Sim. Eu coloquei de uma forma para o senhor, porque eu presenciei um fato que eu vi que o empregador estava com má fé. Mas também existe aquela outra situação que o empregador está totalmente leigo da situação. Olha, de fato, aquela funcionária ela não está mais rendendo para a empresa o que ele esperava, ele foi lá e dispensou. Ok, para ele, vida que segue, já não tem mais aquela funcionária, a empresa dele está fluindo, beleza. Mas depois de 6 meses, chega a funcionária e fala, olha, eu fiquei grávida quando eu trabalhava contigo. Essa situação que estou trazendo agora não é situação de má fé do empregador. A primeira situação
Que é a situação que eu vivenciei, eu falei, putz, sacanagem que o cara fez, cara. O cara sabia que a menina estava grávida, vai lá e dispensou. Agora não, agora inverta a pergunta. O empregador não sabia que a menina estava grávida, motivo, sei lá, sem justa causa, foi lá, dispensou a menina, ok, pagou tudo sem pagar, beleza, foi embora, ela começou a receber o seguro-desemprego dela lá, porém, depois de, sei lá, alguns meses, ela vem informando que passou lá 6 meses, ele poderia ter reintegrado, que no início da gravidez ela poderia fazer algum serviço ali compatível à situação dela, e ele poderia ter usufruído ali daquela mão de obra dela no momento que ele sabia que ele teria ela teria essa estabilidade da empresa. Mas aí é má fé da menina, da empregada, porque se ela sabia que estava grávida, ela já tinha que comunicar logo no início. Como que ficou a situação dessa? Depois de 6 meses, a menina vai lá na empresa, olha, estou grávida e no início da minha gravidez eu estava trabalhando contigo aí. O que o empregador tem que fazer? São 2 situações. Se ela... Porque às vezes ela é demitida, nem ela sabe que está grávida. Sim, acontece muito casos assim. Às vezes não é nem má fé dela também, depois que ela foi descobrir. O X da questão é o seguinte, aí você vai saber só pelo exame específico lá de gravidez, lá para ver certinho quantas semanas que ela está de gestação e quando possivelmente foi a concepção. Se a concepção dela foi durante o contrato de trabalho dela com a empresa, sim, ela tem direito à estabilidade. Mesmo o empregador não sabendo, e mesmo ela também não sabendo. Foi comprovado que ela engravidou no vínculo trabalhista, pronto, ela já tem estabilidade. Ah, mas tudo bem, ela veio informar isso depois de 6 meses, 7 meses e tal. Lógico, existe uma celeuma jurídica aí que alguns juízes entendem que realmente ela deixou passar esse prazo aí, às vezes, só para ter esse período indenizatório e ganhar o dinheiro e não trabalhar. E aí, existe um entendimento assim, mas o entendimento majoritário é que ela tem o direito à estabilidade dela e tem que... E daí, no caso, como já passou, né, esse período de estabilidade, vamos dizer assim, ela teria esse direito à indenização desse período. Por quê? Voltando ao que eu disse no início. Porque essa estabilidade é uma garantia constitucional, não é nem da mãe, é da criança. É para proteger o nascituro, o feto, entendeu? Entendi. Então ele vai além. Então a majoritária, que é assim, o que mais os juízes julgam favoráveis, é que mesmo nesse caso, ela tem direito à indenização desse período de estabilidade. O que você orientaria seu cliente nessa hora? Então, o que fazer? O cara vira para você e fala assim, olha... É meio polêmico, mas é uma saída importante. Quando você for e tem um gasto também para a empresa, mas pelo menos você tira essa preocupação, né? Você fazer um exame demissional, fazer um exame de gravidez no demissional. Mas não invade a privacidade isso daí? Não é discriminatórias? Seria discriminatório se você colocasse para admitir a funcionária. Aí seria um aspecto discriminatório. Mas para demissão, não. Por conta disso mesmo. Porque na demissão, se você descobrir que ela está grávida ali, você não vai demitir ela. Então é um direito do empregador ter esse direito, sim, de fazer o exame de gravidez na demissão. Então seria uma saída, entendeu? Legal. Uma saída que mata, porque daí o cara fez ali... ele já sabe que ele não pode, entendi. Mas na admissão não pode, porque daí soa discriminatório. Porque daí você vai, só vou contratar quem não esteja grávida, aí não pode. Tá aí, mas e se ela está grávida? Oi, você já puxou um gancho com uma pergunta que eu não ia fazer. A moça veio trabalhar contigo sabendo que estava grávida e você fez... O teste admissional é um teste que o médico vai lá, só mede a pressão e põe lá apto. Né? Não é apurado. E você também não pode fazer esse teste de gravidez no início, como o doutor acabou de falar. Mas e numa situação dessa? Ela está grávida, já entrou grávida na sua empresa e você admitiu ela. Então, se ela entrou grávida, de novo aquele princípio. Ela engravidou antes do vínculo trabalhista. Antes do vínculo trabalhista. Então, aí ela não tem estabilidade. Não tem. Porque ela engravidou antes. Entendo. Então, o X da questão é isso. É onde foi a concepção. Entendi. Legal, doutor. Vamos prosseguir aqui. Desvio de função e equiparação salarial. Desvio de função e equiparação salarial. Então, esse é um tema assim que, como a gente disse, fui contratado para ser atendente, já estou lá, virei chapeiro. Como que eu vou fazer? Então, totalmente errado. Geralmente, o que acontece? Você tem que pagar, aí, geralmente, de
20% a 40% do salário da pessoa porque ela está fazendo esse acúmulo de função. Só que assim, não é tão simples assim, né? Assim, estou fazendo... fui contratado para fazer uma função, estou fazendo 3, 4 funções. Prova. Tem uma frase do direito que diz isso, né? O ônus da prova incumbe de quem alega. Traduzindo em miúdos. Você tem que provar aquilo que você está dizendo no papel. Entendi. Papel aceita tudo. Você faz um processo lindo, maravilhoso e pede um monte de coisa. Se você não conseguir provar aquilo, você não vai ganhar na justiça. Então você tem que ter prova documental, que você faz o A, o B e o C. Sim. Né? E também, para dar esse reforço da prova documental, uma prova testemunhal, que você executa esse acúmulo de função ou desvio de função. Entendi. Esse exemplo que eu dei para o doutor. Fui contratado para ser atendente e acabei virando chapeiro ali. Mas eu não acabei virando chapeiro, não. O chapeiro tinha que sair de férias e naquele período de férias, o meu empregador, ele tira eu do atendimento e põe eu para ser chapeiro. Eu vou falar do salário substituto. Ele vai receber. Seria interessante o empregador pagar esse salário substituto, porque corre o risco do atendente reivindicar essa equiparação salarial, essa desvio de função, porque o chapeiro ganha mais que o atendente, né? O que o senhor me fala disso? Então, nesse caso específico, quando é no período de férias, realmente, para você não ter esse risco na Justiça do Trabalho, do empregado pleitear isso daí depois, você naquele período dá um acúmulo de função para ele, previsto. Então você faz um aditamento no contrato de trabalho o salário substituto, isso? É um salário, você paga, por exemplo, você faz é que o termo técnico chama isso, chama aditamento do contrato. É o quê? É você, a gente tem esse contrato seu, mas nesse período eu vou te pagar um adicional aqui de 10% ou 20% por você estar exercendo essa função aqui. Porque você levou o salário, você não pode reduzir, né? Exato, mas só naquele período que ele levou o salário, que vai cobrir só as férias daquele profissional da área, aí sim, quando o profissional voltar, retornar, ele volta para a função dele e reduz o salário. Isso Exatamente. É legal. Mas é necessário fazer esse formalização. aditamento. É importante. Legal. É detalhes, pequenos detalhes aí, mas que fazem a diferença aí. Faz a diferença. É isso. Quer deixar uma orientação final sobre esse assunto? Então, eu gostaria de dar uma orientação final, como a gente eu falei no início, né? Hoje em dia, o empresário ele tem que mudar a chavinha na cabeça dele de trabalhar de forma mais preventiva, porque eu já vi muitas empresas assim a falirem, né? Porque às vezes deixa só apagar incêndio, deixar os processos fluírem na Justiça do Trabalho, e às vezes esses processos são caros. Não vai dar tempo da gente abordar aqui o assunto da questão que, às vezes, também é muito caro os processos na Justiça do Trabalho hoje, que é com relação ao acidente de trabalho. Então, acidente de trabalho hoje, se você, dependendo do acidente, você fala a empresa. Sim. Porque além da indenização do dano moral, né? Por exemplo, o cara perdeu um dedo, por exemplo. Perdeu um braço, uma mão, você imagina. Então, o cara tem uma indenização aí até o final da vida. Né? Então, custa muito caro para a empresa. Então, a dica é o seguinte... Sempre a prevenção. Então, vale muito a pena você contratar um escritório, um profissional assim gabaritado, que entenda da área, né? Para trabalhar de forma preventiva, para que não ocorra esses processos na Justiça do Trabalho. É lógico, a gente falar assim, você trabalha no preventivo, você vai evitar 100%? Não. Mas você vai reduzir bastante o risco dos processos trabalhistas. E vale muito a pena isso, você sempre contratar... eu não digo só advogado, você tem que contratar também profissionais capacitados, como contador, como engenheiro de segurança do trabalho e tal, para ajudar você como empresário. Porque você como empresário hoje em dia, os empresários que estão nos ouvindo, né, eu acho muito importante isso. Eu entendo que você é empresário, você tem que estar focado na gestão da sua empresa e no crescimento da sua empresa. Mas você precisa estar cercado de outras cabeças pensantes aí para te ajudar na gestão e fazer você crescer como um todo, né? Entendi. Porque realmente não dá para o empresário fazer tudo, né? A gestão e cuidar da parte jurídica e tudo mais. Então, legal, doutor. Então, só para a gente encerrar o nosso podcast, até para não ficar muito grande o assunto, para não estender muito, um assunto que é muito interessante, que deixou para o final, porque é do interesse de todos os empresários e é uma coisa que acontece muito, é a pejotização. Vou contratar o MEI para trabalhar para mim, porque ele é uma empresa, vai ser contrato PJ-PJ, não vai ter CLT. Qual é a sua recomendação para o empresário hoje?
Porque existem lá as regrinhas, né, que a CLT fala do empregado, né? Que é a pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Onerosidade, ok, é um contrato que vai ter que ser pago, né? A habitualidade, como se controlar essa habitualidade. A pessoalidade, outra pessoa pode exercer o trabalho que está sendo contratado ali. E a subordinação. O que o doutor sugere aí em termos dos empresários que contratam MEI em vez de contratar funcionários? Então, tem que tomar muito cuidado, porque você, como bem disse aí, se tiver esses 4 requisitos, configura vínculo trabalhista. Então, o funcionário, o empregador, antes de pensar bem, né, de sugerir essa contratação de PJ, ele tem que pensar, se eu tiver os 4 requisitos, eu vou ter vínculo trabalhista. Então, ele tem que entender se a função dele, ele pode quebrar um desses requisitos. Por exemplo, a questão da pessoalidade, né? Se você, por exemplo, contratar o serviço daquela pessoa, aquele PJ, e se ele faltar aquele dia, ele pode ser substituído por outra pessoa? Se ele puder ser substituído por outra pessoa, você ok. quebrou a pessoalidade. Você quebrou a pessoalidade, não tem vínculo trabalhista. Agora não, se você fala assim para mim, não, eu preciso daquela pessoa, e se faltar, não tem como ele fazer o serviço. Já é vínculo trabalhista. Subordinação, que é uma coisa também que você consegue quebrar a questão do vínculo. Se ele faltou, você vai dar uma advertência para ele? Você vai dar uma suspensão? Você vai poder coibir ele? Não, você não vai poder fazer isso. Então não tem subordinação. Se não tem subordinação, não tem um vínculo trabalhista. E a subordinação até mesmo na operação do trabalho. Como você vai conversar com esse PJ em termos de subordinação. Faz, eu mando. Não. Na hora de contratar esse PJ, ter um processo claro que ele está sendo contratado para entregar aquele serviço esperado. Então, eu estou contratando Novaes Advocacia para entregar esse produto para mim. Como você vai desenvolver, não me interessa. Me interessa esse produto feito. Não, olha, você vai fazer assim, você vai prestar horário. Exato. Então, sim, isso é muito importante. Quebra esse vínculo de subordinação. Tudo que você for fazer através da minha subordinação, através do que eu determino. Não. Te dou uma tarefa. Se eu confio que você faz essa tarefa, está confiado. Você vai desenvolver essa tarefa, aí eu quebro esse requisito de subordinação no contrato de trabalho. Aí sim aceito o PJ, correto? Sim. Por exemplo, você vai contratar uma pessoa para fazer um portão na sua residência. Você vai contratar ela para fazer aquele portão. Sim. Você não vai determinar o horário que ela vai chegar, o horário que ela vai almoçar, o horário que ela vai sair. O modo que ela vai executar. Eu preciso do portão pronto. Eu preciso do portão pronto em 2 semanas. Sim. Pronto. Sim. Então não tem essa pessoalidade, a subordinação. Então você quebra o vínculo. Mas é preciso pensar bem mesmo. Porque a pejotização, se você tiver os 4 requisitos, entrou com ação na justiça, você é obrigado a registrar a pessoa, pagar fundo de garantia, INSS. É melhor contratar a Novaes Advocacia para fazer um contrato de PJ para PJ bem feito e receber uma orientação bem orientada do que você simplesmente contratar o MEI. Não contrate MEI porque você não quer ter o CLT. Contrate um MEI por uma estratégia de negócio, mas contrate direito, né? Não contrate de forma correta. Né? Não é que não pode, sim, pode. Do jeito correto, né? Do jeito correto. Não contratar por contratar. Isso? Exatamente, é isso mesmo. Entendi. Perfeito. Então, doutor, obrigado aí pelo seu tempo. Vamos concluir aqui o nosso podcast. Eu queria que você fizesse umas considerações finais de todas essas abordagens, de todas essas dicas que a gente deu aí para os empresários, dos principais processos trabalhistas que acontecem aí na Justiça do Trabalho. E o que você deixa de mensagem final para o povo? Então, vou ser bem breve. Bom, primeiro, de novo, agradecendo o espaço, né? É muito importante, né? Fala Vale Podcast. Acho que assim, a gente tem que estar sempre sabendo, sempre querendo transbordar na vida das pessoas, né? Eu vejo hoje em dia que às vezes existe um aspecto ideológico de colocar, às vezes, funcionário contra patrão contra funcionário. Não, todo mundo está no mesmo barco. Eu acho que assim... o patrão ele precisa dos funcionários para trabalhar, porque o patrão também não faz sozinho a empresa. E os funcionários precisam do patrão para pagar o salário. E assim, eu acho que todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo está no mesmo barco. Então tem que tirar esse aspecto muito ideológico, que está muito forte no nosso país hoje, né? Sim. Questão muito ideológica. Então vale muito a pena os dois se unirem.
empresário e funcionário, desenvolver uma boa empresa. E aí, voltando àquele conceito que você abordou no início, do clima organizacional dentro da empresa. Então, é todo mundo trabalhar contente. Sim. O funcionário ele tem que sair da casa dele sabendo que ele tem a família dele para voltar lá e o empresário vice-versa, a mesma coisa. Então, vale a pena os dois trabalharem de mão dadas, de forma saudável, ter esse clima organizacional dentro da empresa e todo mundo crescer, que é bom para todo mundo. E assim a gente faz crescer o nosso país, a nossa pátria e tá todo mundo feliz. É isso aí. Então, tá bom. Eu encerro a minha fala aqui. Para o empresário, o que eu deixo como dica? Processos bem claros e muito bem orientado. Hoje a tecnologia está aí para ajudar os empresários. Então, você tem um processo, do processo você cria o procedimento de como ele é feito. Isso você pode fazer um treinamento de uma mesa como essa, você pode gravar um vídeo no YouTube, que você não vai pagar nenhum real por isso, vai colocar lá no YouTube, Dr. Marcelo, você vai trabalhar comigo, você vai assistir o procedimento de como atender cliente. Dentro desse processo tem um procedimento de como atender cliente. Está lá uma aulazinha gravada no YouTube que eu fiz esse treinamento para você entender a minha empresa e a partir dali você começar a desenvolver um trabalho comigo. Então, deixar muito bem claro cada processo da sua empresa com cada procedimento, que daí você vai conseguindo viver em paz, né? Porque se o conhecimento está na sua cabeça e você não arruma um jeito de transmitir isso para o seu colaborador, ferrou. Você tem a pessoa inteligentíssima, mas para você é muito burra, porque ela não sabe, ela não é profissional o quanto você é. Então, se você arrumar um jeito de transmitir esse conhecimento que está na sua cabeça de forma sistematizada para aquele funcionário, ele vai ter que aprender no erro e acerto. Então, ele vai ter que aprender errando, copiando, até ele ficar bom. Mas quanto prejuízo você não vai ter só pela falta de um processo muito bem claro. Então, deixo como conclusão para o empresário: tenha processo bem definido, muito bem claro, e não precisa fazer várias reuniões. Hoje a tecnologia nos proporciona vários meios de transmissão de informação, então utilize a seu favor. Eu agradeço mais uma vez o espaço aqui do Fala Vale Podcast, um espaço lindo, espetacular, tecnologia a mil aqui. Então, de parabéns, hein? Recomendamos muito esse ambiente e vamos voltar falar. Eu tenho outras empresas de benefício, vou voltar aqui, sentar nessa cadeira aí, doutor, para me falar dos benefícios da empresa que eu tenho lá. Eu faço questão de vir aqui trazer um pouco de conhecimento. Ok? Grande abraço a todos aí, viu, pessoal? Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.